Olá, sejam todos muito bem-vindos. Olha, eu quero aqui compartilhar com vocês mais um vídeo da série Raízes. Hoje é aquele dia que você reúne aí a sua casa, os seus filhos, o marido, a esposa. Quem estiver aí na sua casa, reúna com eles, sente à mesa, né? E vamos compartilhar da palavra de Deus juntos. E eu quero ler com vocês o Evangelho de Mateus, no capítulo 7, do versículo 24 em diante. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificado sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, um homem tolo, que edificou a sua casa sobre areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Você tem duas figuras aqui, e ambas as figuras constroem. Raízes que nós estamos falando aqui nessa série, ela está relacionada à sua casa, à sua família. A casa não a sua casa física, mas o seu lar, o que compõe aí a sua casa, as pessoas que compõem a sua casa, o seu lar. Uma casa, uma família, ela precisa ser construída. Ela não acontece naturalmente, ela não acontece com a força do tempo. Não, ela precisa ser construída. E não sei se você tem essa experiência que você já construiu alguma coisa, talvez você não tenha trabalhado necessariamente numa construção, mas acompanhou, viu como é. Você já viu um canteiro de obras? Você já viu quando alguma coisa está sendo construída? Tudo fica aparentemente desorganizado, fica areia para um lado, pedra para outro, suja aquilo que você não quer que suje, o chão, por exemplo, né? A rua traz um incômodo, é perigoso, né? Porque pode causar algum tipo de acidente. Toda construção, ela demanda um esforço muito grande, precisa de várias pessoas trabalhando numa construção. Uma pessoa só pode construir uma casa, por exemplo? Pode, porém, ela vai gastar muita energia, né? Muita energia e muito tempo, ela vai fazer um esforço sozinha. E quando você tem a ajuda, várias pessoas ajudando, apoiando, você consegue construir mais rápido, né? Fica leve para todos que estão participando ali, e todos vão ter aquele prazer de ter colocado, de ter contribuído para que aquilo fosse feito. E aqui tem dois homens, os dois constroem. Não só o sábio constrói, os tolos também constroem. E é isso que eu quero ressaltar para você: dois tipos de pessoas construindo a sua casa, o tolo e o sábio. Qual desses você pode se identificar? Talvez você fala assim: eu estou construindo, estou tentando construir, mas eu estou sozinho. Para convidar essa pessoa da sua casa, da sua família, que compõe o seu lar, para te ajudar, para se esforçar também, para que seja construído um lar. A harmonia da casa não depende de um só. O bom relacionamento dentro da casa, o clima, aquele clima favorável, aconchegante, de paz, não depende somente de uma pessoa. Parte, claro, de uma só pessoa, mas não depende só dela. É um conjunto. Então, sempre a gente pode olhar para o lado e ver aquilo que a gente pode apoiar um ao outro. Apoiar o filho, apoiar a mãe, o irmão, o pai, enfim, a casa inteira, o lar todo, ele tem lá, cada um tem a sua participação na construção desse lar. Porque o tolo também constrói. Então, muita gente
que talvez ouve a palavra de Deus e por não praticar, não conhecer e não praticar a palavra de Deus, ele constrói a casa dele, ele constrói o lar dele, e não há problema nenhum nisso. Tem pessoas que conhecem a palavra de Deus e não constroem nada, não se preocupam em construir o seu lar, não se preocupam em construir a sua casa, edificar a sua casa, a sua família. E então o tolo constrói, e talvez aquela pessoa que conhece a palavra de Deus também, mas não constrói, ele não se esforça, ela não se esforça para ver a casa em harmonia, o seu lar sendo construído. A diferença que tem um do outro não está na construção, não está em ouvir a palavra também, porque os dois aqui, segundo Jesus, ouvem a palavra de Deus. Os dois, essas duas figuras, essas duas pessoas, essas duas casas, essas duas famílias, elas ouvem a palavra de Deus. Então, não é porque um ouve, um não ouve, um conhece, um não conhece, não é isso. Não é porque um constrói e o outro não constrói. A diferença é que um ouve a palavra de Deus, constrói e pratica. O outro ouve a palavra de Deus, constrói, mas não pratica, não vive a palavra de Deus. E a diferença, o resultado, não estão nos dias bons. O resultado da obediência, o resultado de obedecer, de ouvir e obedecer a palavra de Deus, não estão nos dias bons, não estão nos dias de paz, não estão nos melhores dias, os dias de alegria, os dias de comemoração, as festas. A diferença, ela se mostra quando chegam as tempestades. Se você prestar bastante atenção, os dois aqui passam por uma chuva muito grande, uma chuva torrencial. Os rios transbordam para os dois. Os ventos sopram e vêm com força, vêm com ímpeto contra a casa. Porém, aquele que ouve a palavra de Deus e pratica, permanece firme. Ela permanece firme mesmo em meio às turbulências. Nós estamos passando por um momento de crise e talvez aí na sua casa já começou a dar os primeiros sinais, né? Eu oro para que nenhuma pessoa da sua casa, da sua família, seja alcançado por esse mal, esta enfermidade. Porém, talvez você já está começando a experimentar os efeitos causados pela crise econômica, por exemplo. E aí que faz o diferencial na sua vida. Você ouve a palavra e pratica. Você ouve a palavra, confessa, crê e pratica a palavra de Deus. Então, eu quero dizer que você vai resistir, a sua casa, a sua família vai resistir a mais essa tempestade. Não será essa tempestade que irá derrubar a sua casa. Não será essa tempestade que irá destruir a sua família, porque você ouve a palavra de Deus e pratica. Então eu quero convidar a você a não só entender, aprender, ouvir, mas começar a viver a palavra de Deus aí na sua casa. Você está construindo a sua casa, os fundamentos do seu lar, da sua família estão sendo lançados aí, estão sendo lançados em Jesus. Então você vai suportar as tempestades e você vai chegar no outro lado, aproveitar os dias de bonança, porque as tempestades elas podem durar o dia inteiro, as tempestades podem durar muito tempo, podem até fazer com que rios transbordem, os ventos podem bater na porta, mas depois de toda tempestade vem a calmaria. Depois de toda tempestade, vem a calmaria. E quando chegar esse tempo em que as coisas vão se alinhando, em que aquela água começa a baixar, em que as coisas vão voltando para o lugar, vocês vão sair mais firmes, mais anelados, mais conectados uns aos outros do que antes. Eu estou certo disso. Por isso eu quero convidar você a pegar aí na mão da sua família, começar agora a ser fortalecido como verdadeiros construtores, edificadores dos seus lares, alicerçados
na palavra de Deus. Vamos orar? Ajuda-nos, Senhor, nas nossas dificuldades, nas nossas debilidades. Nós somos fracos sem Ti. Sem a Tua presença, sem a Sua sabedoria, sem a Tua palavra, nós nada podemos fazer. E nós temos entendido que não adianta, por melhor, mais bem intencionado que sejamos, em construir, em tentar edificar a nossa casa, por mais tolerantes, por mais calmos, mais amorosos que possamos ser, se não praticarmos a Tua palavra, nós não conseguimos resistir nos tempos de dificuldade. Por isso, queremos não só conhecer, mas viver a palavra do Senhor, quando diz para que confiemos plenamente no Senhor. Então declaramos e confiamos no Senhor. Nós vivemos a honra, a fidelidade ao Senhor, porque confiamos na Tua palavra e estamos certos que essa tempestade que começou, que está começando a causar alguns efeitos dentro da nossa casa, não poderá nos derrubar, pois somos alicerçados na rocha que é o Senhor. Então Te agradecemos, muito obrigado, Jesus, porque o Senhor é presente nesta casa, entra na vida de cada um que aqui está e transforma-os completamente, em nome de Jesus. Amém e amém. Olha, eu quero convidar você, toda quinta-feira eu quero trazer esse material para você se reunir com a sua família, mas eu vou embora, quem vai ficar aí são vocês, né? Então vocês precisam buscar esta base na palavra de Deus, procure conhecer e praticar a palavra do Senhor. Então nos vemos nos próximos vídeos, até lá.